Olá pessoal, como vocês vão? Tudo bem? Estamos iniciando mais um programa falando de Espiritismo, que vai ao ar todas as terças-feiras às 20h30 e que fica gravado nas mídias do MAP, que vocês podem acessar aqui embaixo, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Então é um prazer estar com vocês novamente. Nós temos bastante material já gravado de estudos anteriores que foram ao ar, mas muita gente não pôde acessar. Então nós estamos fazendo alguns cortes, aproveitando algum material e disponibilizando para todos vocês nessas gravações, nesses estudos que servem para a reflexão de todos, para a mudança, para a conexão com a espiritualidade. Então, aproveitem o estudo. Então, pessoal, no último estudo, eu encerrei falando um pouquinho sobre a glândula pineal e eu disse que eu iria começar a destacar assuntos de outras obras, pensando aqui e ali informações que vão nos permitir ampliar a visão a respeito da mediunidade. Nós ainda estamos no capítulo 6, que fala da vidência, das manifestações visuais, e nessa obra, Missionários da Luz, psicografia do Chico Xavier, informações que nos foram trazidas pelo espírito André Luiz, é falado sobre a glândula pineal, da importância da glândula pineal. Nessa obra, André Luiz, que é como se fosse um repórter do mundo espiritual, sempre com um instrutor ao lado dele, nos traz a visão de uma reunião mediúnica, mas sob a ótica dos espíritos desencarnados. Ou seja, ele está percebendo coisas que nós encarnados não percebemos. Então existe um médium que está num trabalho qualquer e André Luiz está observando o cérebro do médium. E na semana anterior, a parte da leitura aqui, André Luiz falava da capacidade que ele tinha de enxergar dentro da pessoa, como se fosse um raio-x aprimorado, segundo André Luiz. E ele se concentra, então, na epífise. A epífise é a glândula pineal, que fica bem no centro do cérebro. Eu já falei para vocês, se pegar uma reta aqui, bem no meio dos olhos, e outra aqui em cima, esse ponto de interseção, no meio do cérebro, é aí que fica a pineal. É pequenininha, tipo uma ervilha. E André Luiz vai dizer assim, primeiro, o instrutor falava em um tom sublime, pelo menos para mim, para ele, André Luiz, que pela primeira vez ouvia comentários sobre consciência, virtude e santificação, dentro de conceitos estritamente lógicos e científicos no campo da razão. Agora aclaravam-se meus raciocínios de modo franco. Receber um corpo nas concessões do reencarnacionismo não é ganhar um barco para a nova aventura, ao acaso das circunstâncias, mas significa responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem, elevação ou reparação nos esforços evolutivos ou redentores. Ou seja, André Luiz está mudando a sua visão sobre a vida, sobre a reencarnação. Ele, que viveu uma vida, nem era uma pessoa ruim, longe disso, mas cometeu uma série de erros. Agora, daquele lado, no plano espiritual, ele está vendo a vida de forma diferente. Não é simplesmente viver a vida, um corpo, esse corpo é meu, mas nós temos responsabilidade de aprendizagem, elevação, reparação. Reparação o quê? De erros que cometemos no passado. Porque quando nós cometemos um erro contra alguém, nós prejudicamos essa pessoa, tiramos algo dela. Numa reencarnação, muitas vezes, nós vivemos situações em que nós temos que restituir aquilo que nós tiramos. Nós temos que reparar.
seja no campo de vista material ou moral. Então nós temos situações de vida que somos colocados com pessoas em que nós temos que reparar erros. E ele está tendo essa visão. E aí o instrutor vai falar para ele: compreende agora as funções da epífise no crescimento mental do homem e no enriquecimento dos valores da alma? Indagou-me o orientador. Aí ele responde: sim, respondi sob forte impressão. Segregando unidades de força, continuou, pode ser comparada à poderosa usina, está falando da glândula pineal, que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade, e não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. Enfim, nessa obra Missionários da Luz, quem puder, coloque aí na sua programação de leitura o Missionários da Luz, e ele fala no capítulo 2 sobre a epífise, a glândula pineal. Então vocês devem ler essa obra, quem se interessa por mediunidade, essa daqui, Missionários da Luz, e esse outro livrinho, Nos Domínios da Mediunidade. Esses dois livros são leitura obrigatória para quem quiser avançar no entendimento da mediunidade, da vida espiritual. Aliás, existe essa série A Vida no Mundo Espiritual, que começa com a obra Nosso Lar, e a última delas é E a Vida Continua. Um livro maravilhoso esse A Vida Continua, muito bom para quem perdeu entes queridos. Né? Se você conhece alguém que está meio sem força, sem esperança, triste demais porque perdeu alguém, dê esse livrinho para ler, né? Se essa pessoa tiver também um pouco de base, porque muitas vezes a leitura sobre as coisas espirituais, para quem não conhece, pode parecer até fantástico demais, de tão bela que é a vida espiritual. Então esse livrinho E a Vida Continua fecha essa série da vida do mundo espiritual. E dentre essas obras, que são 12 ou 13, estão essas duas, Missionários da Luz e Nos Domínios da Mediunidade. Então, de vez em quando, eu vou pensar coisas dessas obras para o nosso estudo, tá bom? Bom, no item, estamos no capítulo 6, das manifestações visuais, no item 103. Dissemos que as aparições têm algo de vaporoso. Em certos casos, poder-se-ia compará-las à imagem que se reflete num espelho, sem aço, e que, não obstante a sua nitidez, não impede se vejam os objetos que lhe estão por detrás. Geralmente é assim que os médiuns videntes as percebem. Eles as veem ir e vir, entrar no aposento, sair dele, andar por entre os vivos com ares, pelo menos se trata de espíritos comuns, de participarem ativamente de tudo que os homens fazem ao derredor deles, de se interessarem por tudo isso, de ouvirem o que dizem os humanos. Com frequência são vistos a se aproximar de uma pessoa, a lhe insuflar ideias, a influenciá-la, a consolá-la, se pertencem à categoria dos bons, a escarnecê-la, se são malignos, a se mostrar tristes ou satisfeitos com os resultados que logram. Numa palavra, constituem como que o forro do mundo corpóreo. Tal é esse mundo oculto que nos cerca. Ou seja, o médium vidente, ele pode ver o espírito nessa forma vaporosa, vai ver os espíritos transitando, se aproximando, se é um espírito bom, insuflando ideias boas, colocando a pessoa para cima, mas se é um espírito mais atrasado, mais infeliz, está fazendo o contrário, está induzindo aquela pessoa a um pensamento ruim, e isso é a nossa conexão com a espiritualidade. Nós temos que nos preocupar com o seguinte: elevar o nosso padrão de pensamento. Se nós fazemos isso, se nós nos esforçamos no bem, nós sempre vamos ter a ajuda dos espíritos bons.
Mesmo que eventualmente a gente caia, porque nós caímos, somos seres humanos, ainda muito imperfeitos, então não adianta, ao longo da vida vamos ter momentos de queda. Nesse momento é muito comum se aproximarem espíritos ou que querem o nosso mal ou que sintonizam conosco, mas daí vem a condição que a gente tem da prece. Entendam a prece como um mecanismo também de mudança. Você muda o clique na mente, você se conecta com os espíritos mais elevados. Então você está numa situação de dor, está sentindo uma coisa estranha, a vibração não está boa, você está muito para baixo, faça a prece, bota música, eleva o pensamento. Daí a importância do Evangelho no lar. Então, a nossa conduta tem que ser aquela de Jesus, né? Vigiai e orai. Não é vigiar o vizinho, viu? É vigiar o seu entorno, os seus pensamentos. É você se conhecer e orar, para você, através da oração, aumentar sua vibração e permitir a ajuda dos espíritos superiores. Nós temos que fazer a nossa parte. Essa nossa encarnação é muito isso, é o nosso esforço. Buscai e achareis, né? Pedis e obtereis, mas precisa ter o nosso esforço. Nós, como espíritos inferiores, ainda temos a nossa mente muito conturbada, muito desequilibrada. Nós estamos no caminho para equilibrar os pensamentos, né? Vai chegar um momento mais à frente que os nossos pensamentos serão só elevados, só voltados para o bem, para o amor. Por enquanto a gente oscila muito. Daí, mais do que nunca, a necessidade da prece, que seria um mecanismo de reajuste da nossa mente, adaptando-a a vibrações mais elevadas. Sempre usem a oração. Simples, de coração, pode ser dentro de casa, em pé num ônibus, no meio da rua. Pense, eleve seu pensamento, não precisa ser falado, basta pensar, conectar a mente com o alto, tá bem? Com Deus, com Jesus, com os mentores, com os espíritos amigos, Francisco de Assis, Dr. Bezerra, com quem você se afinizar. Mas, conectados a Deus e a Jesus, não tem erro. Usem o poder da oração, tá bem? Para o médium, então, mais ostensivo, isso é fundamental. Item 104. O espírito que quer ou pode fazer-se visível reveste às vezes uma forma ainda mais precisa, com todas as aparências de um corpo sólido, ao ponto de causar completa ilusão e dar a crer aos que observam a aparição que tem diante de si um ser corpóreo. Ou seja, o espírito ele pode também alterar o seu corpo espiritual, a vibração, adensar mais esse corpo espiritual, e essa aparição ser não tão vaporosa, mas mais completa. Tá bem? Item 105, estou dando um pulo aqui na leitura, indo para o 105. Por sua natureza e em seu estado normal, o perispírito é invisível e tem isso de comum com a imensidade de fluidos que sabemos existir, sem que, entretanto, jamais os tenhamos visto. Mas também, do mesmo modo que alguns desses fluidos, pode ele sofrer modificações que o tornem perceptível à vista, quer por meio de uma espécie de condensação, quer por meio de uma mudança na disposição de suas moléculas. Aparece-nos, então, sob uma forma vaporosa. A condensação, aí ele coloca entre parênteses, preciso é que não se tome esta palavra na sua significação literal. Empregamos-la apenas por falta de outra e a título de comparação. A condensação, dizemos, pode ser tal que o espírito adquira as propriedades de um corpo sólido e tangível, conservando, porém, a possibilidade de retomar instantaneamente seu estado etéreo e invisível. Aqui, para o perispírito se tornar sólido e tangível, nós voltamos àquela situação da materialização. Precisa haver, então, o quê? Para o perispírito se tornar sólido, você poder tocar, precisa de um médio de efeitos físicos para aceder ao ectoplasma.
O espírito vai incorporar aquele ectoplasma e vai se tornar visível. E dependendo da disponibilidade desse ectoplasma, e dependendo também da capacidade do próprio espírito que se apresenta, ele pode se apresentar em detalhes, e não apenas revestido, como se estivesse com um lençol. Nós já vimos isso, tá bem? Aí ele vai dizer mais à frente: quando o espírito nos aparece, é que pôs o seu perispírito no estado próprio a torná-lo visível. Mas para isso não basta a sua vontade, porquanto a modificação do perispírito se opera mediante sua combinação com o fluido peculiar do médium. Nós já falamos sobre isso, aí ele está falando da aparição com essa característica de materialização, tá? Eu vou pular alguns itens, e mais à frente no item 108 ele cita aqui os espíritos glóbulos, né? Tinha gente que acreditava que a visão dos espíritos se dava aquelas manchinhas que às vezes aparecem nos nossos olhos, né? Então Kardec vai fazer toda uma alusão aqui aos espíritos glóbulos e dizer que isso aí não tem nada a ver com a vidência, tá bem? 109. O perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. Eu tenho repetido muito isso aqui, a importância do estudo do perispírito. Lá no estudo da Gênese, nós temos um capítulo, Os Fluidos, em que nós vamos falar muito do corpo espiritual, que é o perispírito. Mas o corpo espiritual, então, é aquele corpo que nos acompanha durante toda a existência, seja encarnado num corpo de carne, o perispírito está aqui, entranhado com esse corpo de carne, seja durante o sono, esse corpo espiritual, o perispírito, se desdobra, parte dele sai do corpo físico e fica ligado por um cordão de energia, seja quando esse desligamento é completo, a gente diz que a pessoa morreu ou desencarnou, saiu da carne. Seja nessa situação de encarnado ou desencarnado, estamos sempre revestidos de um corpo, que é o corpo espiritual, que é matéria que não é desse plano aqui, essa matéria densa. Já repeti isso várias vezes e vou continuar repetindo. Então, quando um espírito se apresenta, quando ele é visto, seja materializado, seja através de um médium vidente, na verdade o médium está vendo o corpo espiritual, o corpo daquele espírito, porque o espírito em si não é esse corpo ainda, ele é uma luz, ele é uma centelha, ele é um princípio inteligente. Só os espíritos mais elevados conseguem ver o espírito em sua essência, como essa luz, a consciência, a inteligência. O comum, principalmente entre os médiuns, é verem o corpo espiritual, é o corpo que reveste o espírito. Lembrando que, lá na Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, portanto no Novo Testamento, Paulo de Tarso fala lá num determinado trecho que assim como há um corpo animal, há também um corpo espiritual, que é o perispírito, então dito pelo Paulo de Tarso, tá bem? Então, como se vê, o perispírito é o princípio de todas as manifestações. O conhecimento dele foi a chave da explicação de uma imensidade de fenômenos e permitiu que a ciência espírita desse largo passo, fazendo-a enveredar por uma nova senda, tirando-lhe todo o cunho de maravilhosa. Dos próprios espíritos, porquanto notai bem que foram eles que nos ensinaram o caminho, tivemos a explicação da ação do espírito sobre a matéria, do movimento dos corpos inertes, dos ruídos e das aparições. Aí encontraremos ainda de muitos outros fenômenos, que examinaremos antes de passarmos ao estudo das comunicações propriamente ditas. Tanto melhor as compreenderemos, quanto mais conhecedores nos acharmos das causas primárias. Quem haja compreendido bem aquele princípio, facilmente, por si mesmo, o aplicará aos diversos fatos que se lhe possam oferecer à observação. À medida que nós vamos incorporando conhecimentos, principalmente sobre o corpo espiritual,
sobre a interferência dele nos fenômenos, nós começamos nós mesmos a deduzir, na lógica, no raciocínio do conhecimento das coisas espirituais, raciocinar sobre certos fenômenos e compreendermos melhor certos fenômenos. Inclusive na própria Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, há várias passagens em que, com o conhecimento espiritual, você entende o que aconteceu. Muitas passagens. No livro dos Números, Moisés fala da tenda do encontro, onde ele seguia a orientação do Espírito que se manifestava na tenda. Num determinado momento, Moisés reúne 300 anciãos, né? Aqueles mais idosos daquela tribo que eu seguia. E na tenda do encontro, eles são influenciados pelos espíritos. A mediunidade se faz presente. O que fazem essas pessoas, a maior parte delas, usam a mediunidade para jogos, magias, adivinhações. O que Moisés faz? Ele proíbe que esses seres que o acompanhavam manifestem a mediunidade. Ele proíbe todo esse negócio de jogo, de magia, adivinhação. Não é para isso que a mediunidade serve. Moisés estava certíssimo, e o Espiritismo faz isso também. Nada de adivinhação, nada de magia. Onde tiver adivinhação, não tem um espírito superior ali. Muito cuidado com isso. O que não quer dizer que em alguns casos específicos isso seja permitido. Cabe a cada um discernir sobre a situação que está vivendo com a pessoa que está tratando, tá bem? Na sequência dessa parte do Velho Testamento, alguém vai caguetar Moisés, que tinha Eldade e Meldade, profetizando, fora desses 300. E Moisés diz assim: quem dera todos fossem profetas na terra de Israel. Ou seja, quem dera eu pudesse contar com médiuns, né, confiáveis, sérios, e não para fazer isso que fizeram de magias e adivinhações. Naquele momento, Moisés proíbe a mediunidade para aquele grupo, porque eles foram levados à tenda de encontro, né? O objetivo era outro. Eles não estavam preparados. Como hoje, atualmente, no século XXI, muita gente não está preparada para a mediunidade. Mediunidade é coisa séria, precisa ser estudada, e a mediunidade bem aplicada é aquela que a gente chama mediunidade com Jesus, onde a comunicação com o plano espiritual não vai ser para saber isso, sobre aquilo, para a vida, para conseguir emprego, não. É para confortar espíritos que estão sofrendo. E para o próprio médium, ele se elevar espiritualmente no trabalho do bem. A mediunidade, como fator orgânico, é algo que é planejado na espiritualidade. Por isso, médium ostensivo, a maioria, não tem muito como escapar do trabalho, porque vai ficar com essa característica mediúnica e, se não tiver uma vida reta, acaba essa influência sendo negativa para o médium. Então, se foi feito um planejamento, é a oportunidade de resgatar muitos erros do passado. Tá bem? No item 111, Kardec vai fazer toda um comentário sobre a teoria da alucinação, né? 111, vou ler só um trechinho. Os que não admitem o mundo incorpóreo, invisível, julgam tudo explicar com a palavra alucinação. É tudo alucinação do médium. Tadinho dos médios, né? É muito triste a pessoa ter essa capacidade de comunicação com o mundo espiritual, e quem não entende nada disso, não acredita, vai falar, isso é alucinação, ele está doentinho. Né? Então, Kardec vai falar um pouquinho sobre isso. E eu vou pular então esses itens, leiam esse finalzinho do capítulo 6, tá bem? Ele completa as manifestações visuais, e eu vou começar agora o capítulo 7.
o capítulo 7, que começa no item 114, lembrando que os itens continuam no Livro dos Médiuns, tá? Não, a cada capítulo novo não recomeça do item 1, não. Então, o capítulo 7 começa com o item 114. Fala da bicorporeidade e da transfiguração. Antes de ler, o que é a bicorporeidade? É um fenômeno mediúnico, mas muito raro. Muito raro. Quem não conhece isso vai dizer que isso é ficção. Como é comum, né? Quando a gente se aprofunda nas coisas do espírito, nessa ciência, porque tem ciência por trás disso, alguns fenômenos são tão incríveis, como aqueles lá do Peixotinho de materialização e outros, que a pessoa que não acredita, que não quer acreditar, ou que tem uma posição espiritual ou religiosa muito sólida, muito fechada, vai dizer que isso é invenção, não vai acreditar, até o ponto em que ela reencarne como médium, que é a situação que muitos se encaram em todo mundo. Aí não tem como negar a comunicação com o plano espiritual. Mas existe essa situação da bicorporeidade, onde um ser encarnado, ele se desdobra, então ele está com o seu corpo espiritual desdobrado, vivendo uma vida espiritual, não é isso? Mas ele pode, em casos raríssimos, se apresentar num outro lugar, com uma outra pessoa encarnada, e ele se materializar lá. Olha só, eu digo se materializar, ou seja, a pessoa está encarnada, porque até então nós vemos a materialização de espíritos desencarnados. Então eles vêm aqui com o nosso corpo espiritual, se impregnam daquele fluido ectoplasma e se tornam visíveis. É isso? Na bicorporeidade, o encarnado faz isso. Ele entra no estado de torpor, o corpo espiritual desdobra, ele aparece em outro lugar e lá vai se materializar. E vai executar alguma tarefa qualquer. Isso é raríssimo, mas já aconteceu. Eu vou ler aqui um trechinho do item 114. Depois vamos falar da transfiguração. Estes dois fenômenos são variedades das manifestações visuais. E por muito maravilhosos que pareçam à primeira vista, facilmente se reconhecerá, pela explicação que deles se pode dar, que não estão fora da ordem dos fenômenos naturais. Assentam ambos no princípio de que tudo que ficou dito das propriedades do perispírito após a morte se aplica ao perispírito dos vivos, ou seja, tudo que nós falamos do corpo espiritual, do perispírito, dos desencarnados, se aplica também ao corpo espiritual dos encarnados. Sabemos que durante o sono o espírito readquire parte da sua liberdade, isto é, isola-se do corpo, e é nesse estado que em muitas ocasiões se tem ensejo de observá-lo. Ou seja, é possível um médium ver o corpo espiritual, o perispírito de uma pessoa que está encarnada? Porque a gente está falando sempre de ver um desencarnado, alguém que já morreu, né? Ver o seu corpo espiritual. Se uma pessoa está dormindo e ela se desdobra e ela se apresenta com o corpo espiritual, um médium vidente não vai poder ver? Pode. Então, pode acontecer de um de vocês ser médium vidente e viu um parente de vocês junto a você e esse parente estava dormindo em algum canto. Ele se desdobrou e você, pela vidência, da mesma maneira que viu um desencarnado, viu um encarnado desdobrado. Isso é possível? É. Tá bom? Mas o espírito, quer o homem esteja vivo, quer morto, traz sempre um envoltório semimaterial, que pelas mesmas causas de que já tratamos, pode tornar-se visível e tangível. Há fatos muito positivos que nenhuma dúvida permitem a tal respeito. Citaremos apenas alguns exemplos de que temos conhecimento pessoal e cuja exatidão podemos garantir, sendo que a todos é possível registrar outros análogos consultando suas próprias reminiscências. E aí Kardec,
no item 115, no item 116, no 117, ele vai citar casos que ele teve conhecimento da época de pessoas com essa capacidade de bicorporeidade, ou seja, que desdobraram e se materializaram em outro lugar. Eu vou deixar essa leitura desses casos para vocês. E Kardec diz que são casos que ele pode confirmar. E eu vou mostrar para vocês um caso mais atual, porque aqui, essa obra foi escrita na metade do século XIX. E nós temos um caso mais recente. Eu falei no estudo passado do espírito, nosso grande irmão, Eurípides Barçanufo. Uma das capacidades mediúnicas do professor Eurípides é a bicorporeidade. Então, existem relatos das pessoas que viveram com ele, de familiares, desse desdobramento em que Eurípides se materializava em algum lugar. E um desses casos é famoso. E é importante que vocês, estudando a mediunidade, tenham conhecimento dele. Mas, ao invés de eu relatar, eu vou passar um videozinho muito curtinho, de 2 minutos e pouco, em que um dos familiares do Eurípides, o pessoal lá de Sacramento, vai contar essa história e depois nós vamos entender isso sobre a ótica espiritual. Então vou deixar com vocês esse vídeo muito bonito de um relato sobre essa capacidade mediúnica raríssima da bicorporeidade do professor Eurípides Barçanufo. Assistam o vídeo, vocês vão gostar muito da historinha. Dulce Ribeiro de Melo, minha tia, ela era filha de Francisca de Castro de Melo. O nascimento dela foi uma coisa extraordinária. Francisca de Castro de Melo, minha avó, por parte de pai, ela era mulher do coronel João Ribeiro de Melo, dono de uma sesmaria que ficava nas proximidades de Araxá, chama Fazenda Caxambu. João Ribeiro de Melo, o pai, porque o filho foi meu pai, meu avô, ele já tinha relacionamento com Eurípides Barçanufo. E ele tinha tanta confiança em Eurípides que o parto de uma de suas filhas, a Marieta, foi feita por Eurípides Barçanufo em Sacramento. E ele pretendia que esse parto da Dulce também fosse feito por Eurípides Barçanufo. Mas a criança deu sinais de nascimento prematuramente. E ela se encontrava, segundo a parteira que estava assistindo, em posição errada, ia dar muita dificuldade no parto. Além de começar a rezar, ele mandou um capataz e um filho, em 2 melhores cavalos que tinha, a galope a Sacramento, trazer Eurípides Barçanufo. Quando eles bateram na janela de Eurípides, e Eurípides veio com um remédio na mão, entregou para o capataz e disse: pode voltar que eu já assisti o nascimento da Dulce. Leve o remédio e as duas estão passando bem. Eles não acreditaram, porque eles vieram a galope. Não teria dado tempo de ser avisado e dele ter ido lá e voltar. Quando chegaram lá na Fazenda Caxambu, o meu avô confirmou que Eurípides Barçanufo estivera lá, fizeram o parto e voltaram a Sacramento. O espírito dele deixou o corpo em Sacramento, foi logo que ele recebeu o chamamento da prece, deixou o corpo em Sacramento, se trasladou para a Fazenda Caxambu, se materializou lá na bicorporação, fez o parto e retornou espiritualmente a Sacramento, enquanto os outros a galope vinham chamá-lo. Esse fato ocorreu na minha família. E aí, pessoal, gostaram da história do professor Eurípides? Parece ficção, né? Mas é real. Então, os alunos do professor Eurípides, eles citam, já estavam acostumados com isso. O professor Eurípides ficava meio sonolento, todo mundo respeitava isso, estavam preparados para isso, e ele se desdobrava. Nesse caso, ele foi fazer um parto, né?
E quando o pessoal chega, ele já está com o remedinho pronto. E eles não acreditaram, né? Professor Eurípides, viemos aqui pegar o senhor, como é que o senhor já esteve lá? Porque eles vieram a galope, né? Na época não tinha outro meio de transporte, numa região rural, e Eurípides já tinha estado lá, já tinha feito tudo o que tinha que fazer. É impressionante isso, né? E existem outros casos conhecidos, como de Santo Antônio, né? Que também tinha essa capacidade de bicorporeidade. Então isso é bicorporeidade. Acho que não preciso falar muito mais sobre isso, né? A capacidade de se desdobrar e materializar em outro local. Repito, é raríssimo. Mas Eurípides, ele veio com capacidades mediúnicas incríveis. Ele é um dos grandes médiuns. Aliás, eu citei, né, como grandes médiuns Chico Xavier, Divaldo Franco, Peixotinho. Nós podemos introduzir mais dois nessa capacidade mediúnica fantástica. Eurípides Barçanufo e Dona Ivone do Amaral Pereira, que ainda vamos falar dela em outros estudos. São médiuns fantásticos, super preparados, humildes, né, que vieram alguns para resgatar coisas do passado, como a Dona Ivone, e outras já bem evoluídos, como Eurípides, e nos deixam essa certeza da existência da vida espiritual na prática. É maravilhoso a gente poder entender esses fenômenos e podemos, parte deles, utilizar em trabalhos de tratamento, de cura e, sobretudo, o principal, reforçar a nossa fé e a nossa mudança de conduta, de pensamento, entendendo que a vida tem uma continuidade e, como foi dito antes aqui, pelo André Luiz, né? Ele, no plano espiritual, teve a noção da importância da encarnação. Como nós estamos aqui para resgatar erros, para aprender, estamos literalmente numa escola e no hospital. A Terra vai se transformar, está se transformando em mundo de regeneração. E só vão ficar aqui os espíritos que conseguiram um mínimo de adiantamento. Os outros, os que estão muito defasados, vão para uma outra escola, né? Serão separados, já estão sendo separados. E alguns desses, infelizmente, irão para mundos bem lá no início, saindo da fase primitiva. São aqueles espíritos muito embrutecidos. Esse não tem jeito, tem que recomeçar a trajetória, vão ser acompanhados, porque são amados, são filhos de Deus, e Deus não abandona seus filhos, não os relega ao sofrimento, Deus não castiga. Esses espíritos precisam passar por isso, porque depois de muitas encarnações estão muito embrutecidos, mas um dia eles vão retomar o caminho, vai depender deles. Eles vão ter toda a assistência, todo o apoio. Bom, além da bicorporeidade, nós temos a transfiguração. O caso, assim, que a gente pode citar sobre transfiguração é do próprio Jesus, quando ele esteve entre nós. Num determinado momento, Jesus, junto com Pedro, Tiago e João, vai ao Monte Tabor e lá ele se encontra com Moisés e Elias. E Jesus, então, se transfigura. Os apóstolos ficam impressionados, porque ele se torna resplandecente, como uma estrela, uma grande luz. E Jesus, então, nesse estado de transfiguração, ele conversa com Moisés e Elias. Diz até o Evangelho que eles queriam ali construir um templo, e Jesus fala para não fazer isso, para eles não contarem para ninguém, mas depois ficar registrado nos Evangelhos. Eu vou mostrar uma figurinha para vocês que mostra essa transfiguração. Para mim, é a figura 54. Estão vendo aí? Aí vocês podem ver Pedro, Tiago e João encarnados e Jesus, que ainda estava ocupando um corpo de carne, né, junto com Moisés e Elias. Quem eram Moisés e Elias? Profetas enviados pelo próprio Jesus e que tinham vivido séculos antes de Jesus. Viram aí a figura? Interessante, né? Então, isso é a transfiguração. A pessoa, né,
que se transfigura, se torna resplandecente. Também é raro isso. Sobre essa passagem aí do Evangelho, é interessante nós citarmos o seguinte: isso é uma reunião mediúnica, viu? O encarnado falando com espíritos desencarnados. Jesus, então, está se encontrando com Moisés e com Elias, está travando um diálogo com eles e tem 3 testemunhas: Pedro, Tiago e João. É uma típica reunião mediúnica, só que com a transfiguração. Então, aqueles que combatem a comunicação com os espíritos, por não entenderem isso, saibam o seguinte: Jesus fez isso. Ele se comunicou com espíritos desencarnados. Ele não apenas expulsou, entre aspas, os demônios, os espíritos obsessores, inferiores, que atacavam aqueles que estavam sintonizados com ele. Não, ele também se comunicou com espíritos como Moisés, como Elias e outros da falange dele, né? Porque Jesus faz parte de um grupo espiritual muito amplo. Vamos falar disso depois. Então eu encerro por aqui esse capítulo da bicorporeidade e transfiguração. Então, pessoal, esse foi o estudo de hoje. Aproveitem bem, que Jesus abençoe a todos, dê muita força a todos. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.